Já que passou o Paulistão, vai começar agora o Campeonato Brasileiro e aquela parte mais pegada da temporada também. Vamos de conteúdo diferente hoje. Hoje é dia de prateleira. Vem comigo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É dia de prateleira e é uma prateleira diferente, é uma prateleira que foi pedida por vocês em comentários, certo? Porque eu vou elencar hoje a minha expectativa para cada jogador do elenco do Palmeiras, o que eu espero de cada um para a temporada. É basicamente isso. Então, vai ter um pouco de análise, um pouco de opinião, mas é muito importante pra gente alinhar as expectativas e pra gente chegar no fim da temporada e ver também se as minhas expectativas, as suas expectativas estavam certas. Então acho que vai ser uma prateleira ou uma tier list para os gringos, bem legal da gente fazer aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e de todos os conteúdos que a gente tá postando aqui, porque tem muita análise saindo, não esqueça de se inscrever, porque tem gente que acompanha o canal e não está inscrito. Você pode ser uma dessas pessoas? Se for, inscreva-se aqui, que é de graça, e aí você não perde nada. Fechou? Então bora pra prateleira. E aí, meus amigos, para vocês entenderem as categorias, tá? Temos a categoria craque do time, que não necessariamente é um só, mas que é a prateleira daqueles que eu espero que sejam craques, né? Craques do time, referências do time na temporada. Temos a prateleira do titular fundamental, aquele cara que não espero que seja craque, mas que vai ser titular e vai ser fundamental. Temos duas prateleiras para reservas, o reserva importante, que é um reserva que eu imagino que vai jogar bastante, que vai ser exigido, e o reserva esporádico, que é aquele que eu não tenho lá grandes expectativas, e a última é a prateleira de quem a minha expectativa é quase não entrar em campo ao longo de 2024, lembrando, não é aqui cravando o que vai ser a temporada de cada jogador, não é querendo prever nada, é a minha expectativa, é o que eu espero de cada um para essa temporada. Tomara que todos sejam muito melhores do que a minha expectativa e do que a sua expectativa também. Certo, meus amigos? Então, vamos começar. Eu vou por posições, tá? Começando pelos goleiros. O Everton, pra mim, titular fundamental. Não vou colocar ele na prateleira de craque, certo? Mas continuará sendo fundamental, continuará sendo o goleiro titular do Palmeiras. Acho que não temos dúvidas em relação a isso. O reserva dele, o Marcelo Lomba, eu coloquei no reserva esporádico. Eu acho que já houve um momento que o Marcelo Lomba foi um reserva importante, porque o Everton ele era muito convocado para a seleção brasileira, então o Lomba poderia ser exigido em jogos importantes, mas eu acho que nesse momento a gente chegou numa fase em que o Everton não é mais convocado, então o Lomba ele só joga quando o Everton é poupado. Então realmente acho que o Lomba vai ser um reserva esporádico e os outros dois goleiros, o Matheus e o Kaique, vão entrar na última prateleira, né? Nem devem jogar, se jogar uma ou outra partida, tá no lucro já vai ser um negócio meio fora da curva, realmente não devem jogar, então goleiros colocados. Vamos para os laterais direitos. Mike eu coloquei também no titular fundamental junto com o Everton. Se você quer colocar ele na prateleira de craque do time, eu não vou julgar, porque eu acho que o Mike merece esse reconhecimento, mas eu coloquei ele na de titular fundamental, seguirá sendo muito importante para o time. O Marcos Rocha eu coloquei como reserva importante, para mim ele seguirá sendo um reserva importante. Acho que titular, jogando quarta e domingo, já é uma fase da carreira do Marcos Rocha que fica um pouco mais complicado pela parte física. Ele não vai conseguir ter essa sequência, mas ainda pode ser importante jogando como titular um jogo ou outro, ou entrando no segundo tempo, enquanto o Garcia eu coloquei como reserva esporádico. Eu acho que até daria para colocar o Garcia ali na última categoria, porque eu não sei se ele vai jogar muito. Porém, como o Mike muitas vezes joga como um ala, e o Marcos Rocha não pode suprir o Mike nessa função, o Marcos Rocha não tem essa característica e esse físico para suprir o Mike, talvez o Garcia possa ser utilizado e seja meio que o reserva imediato do Mike quando o Mike é um ala, certo? Então por isso eu coloquei o Garcia no reserva esporádico, acho que ele não deve jogar tanto, mas também não deve ficar totalmente escanteado, certo? Indo agora para os zagueiros. Vou começar com o Murilo, que pra mim é um titular fundamental, não tem como o Murilo perder a vaga, ele é zagueiro titular do Palmeiras, seguirá sendo muito importante. E o Luan, pra mim, eu coloquei como reserva importante. Eu acho que se o Abel voltar a usar uma formação com 3 zagueiros de origem, aí beleza, o Luan pode ser sim um titular importante.
mas enquanto usar 2 zagueiros, eu acho que o Luan é reserva do time e pode ser sim um reserva importante, jogando algumas partidas, entrando em outras, enfim. E agora, eu acho que talvez a primeira polêmica aqui. O Gomes, pra mim, craque do time. Lembrando, essa é a minha expectativa, porque o Gomes está voltando de lesão. O Gomes, na última temporada, acho que até o Murilo foi melhor do que o Gomes na última temporada, então é bom, esse ponto aqui do Gomes é bom pra vocês entenderem a pegada da minha prateleira aqui. Não é quem eu acho que tá melhor ou quem eu acho que tá pior, é o que eu espero do jogador pra temporada. E eu espero que o Gomes volte a ser um dos craques do time do Palmeiras, gente. Ele sempre foi. Nos últimos anos, nessa era Abel, desde 2018, o Gomes é um dos craques do time do Palmeiras. A minha expectativa é que ele volte a ser, capitão referência, né, que não falhe com a frequência que falhou na temporada passada, que volte a fazer gols também, ajudar o Palmeiras lá na frente. A minha expectativa é essa. Eu quero que o Gomes volte a ser, e eu espero que o Gomes volte a ser um dos craques desse time do Palmeiras, certo? E pra gente fechar os zagueiros, o Naves eu coloquei como reserva importante, mesmo junto com o Luan, tá? Eu acho que o Naves já merece esse reconhecimento, já merece ser colocado como um reserva importante, não só esporádico, porque realmente sempre que ele entra, ele rende muito bem. E lembrando não, porque eu não falei isso ainda, mas aqui estão todos os jogadores que estão no elenco profissional do Palmeiras de acordo com o site do clube, tá? Então essa foi a linha que eu tracei aqui para os jogadores que entraram nessa prateleira. Então, pra gente fechar a defesa, vamos para os laterais esquerdos com Piquerez, para mim, titular fundamental. Acho que não tem muita dúvida em relação a isso. Piquerez nunca vai ser um dos craques do time, mas ele é titular absoluto da posição e vai ser muito importante. E os outros dois, tanto Caio Paulista como Vanderlan, eu coloquei como reservas importantes, tá? Eu acho que os dois, eles tem uma briga muito boa para essa lateral, reserva imediata da lateral esquerda. Os dois ainda podem fazer funções diferentes, o Caio Paulista como ponto, o Vanderlan já jogou como terceiro zagueiro, enfim. Acho que os dois podem ser importantes ao longo da temporada como reservas aí do Piquerez e quem sabe jogando junto com o Piquerez, como já aconteceu com o Caio Paulista, por exemplo. Certo, meus amigos? Vamos agora para o meio-campo com os volantes. O primeiro é o Fabinho, que eu vou colocar como reserva esporádico. Eu queria muito colocar o Fabinho como um reserva importante, porque eu gosto do futebol do Fabinho. Sempre que o Fabinho entra, eu gosto de ver ele em campo. Só que hoje, pensando com a cabeça do Abel, o Fabinho, ele é a última opção para esse meio-campo do Palmeiras, para esses volantes. O Fabinho não tem tido tantos minutos, então realmente a minha expectativa é que ele seja um reserva esporádico, que ele seja um reserva que vai entrar ali bem de vez em quando, porque realmente eu acho que ele não tá com tanta moral assim. Eu acho que quando o Aníbal não puder jogar, vai jogar o Rios, quando não puder jogar o Rios, joga o Menino, enfim, acho que o Fabinho tá meio que atrás nessa fila. Reitero, gostaria de que ele estivesse numa prateleira acima, mas não é o que eu acho que vai acontecer nessa temporada. Tomara que ele supere as minhas expectativas, certo? Aníbal Moreno, craque do time. Pronto, falei. Aníbal Moreno pra mim está na prateleira de craque do time porque ele criou essa expectativa em nós depois desse Campeonato Paulista, pô. O cara acabou de chegar e encaixou super bem. Pra mim foi o segundo melhor jogador do Campeonato Paulista inteiro, só atrás do Flaco Lopes. Encaixou como uma luva no meio-campo. Como é que eu não vou colocar ele dentro dessa expectativa? Pra mim hoje ele é um dos craques desse time do Palmeiras e a minha expectativa é que pro restante da temporada ele continue sendo, é o que eu espero dele e tomara que dê certo. Né, meus amigos? Richard Rios, pra mim, reserva importante. Pra mim, eu sei que pra muita gente ele deveria ser um titular. Pra mim, ele pode ser um cara muito importante como uma opção, uma alternativa. A temporada é longa, teremos muitos jogos, ele vai jogar os seus jogos como titular, vai ser muito importante entrando no segundo tempo em outras partidas, enfim. Pra mim, reserva importante, enquanto o Zé Rafael segue sendo titular fundamental. Claro que isso pode mudar ao longo da temporada. O Zé Rafael pode perder a posição pro Rios, né? Ninguém tem vaga cativa no time titular. Mas hoje, pensando agora, né, em abril, pra mim o Zé Rafael é um titular fundamental do Palmeiras, fazendo a dupla ao lado do Aníbal Moreno. Pra gente fechar os volantes do Gabriel Menino hoje, eu não tenho muita expectativa em relação ao Gabriel Menino. Eu coloquei ele como um reserva esporádico.
sempre que ele entra, ele ainda não teve um jogo que ele entrou e que ele correspondeu super bem e que ele colocou uma pulga atrás da orelha no sentido de, pô, será que vai voltar aquele Gabriel Menino? Será que ele pode disputar uma vaga no time titular? Realmente não, então nesse momento as minhas expectativas em relação ao Gabriel Menino não são tão altas. Tomara que ele, assim como todos os outros, né, superem minhas expectativas. Vou falar isso o vídeo inteiro, porque no fim das contas é verdade, mas pra mim fica nessa prateleira o Gabriel Menino. Pensando agora nos meias aí mais ofensivos, digamos assim, pra mim, Rafael Veiga não pode ficar fora da prateleira de craque do time, é isso que eu espero dele. Eu sei que a fase recente não é tão boa, apesar dele ter ido muito bem contra o Liverpool, né, 3 assistências na Libertadores, mas antes disso ele não vinha fazendo bons jogos. Mas o sarrafo do Veiga é esse, né? O que a gente espera do Veiga é isso, é ele ser um dos craques do time, uma das referências técnicas, um dos artilheiros, um dos maiores assistentes. É isso que eu sempre vou esperar do Veiga, não tem como colocar ele em outra prateleira aqui, certo? O Rômulo, novo contratado, que até o momento da gravação desse vídeo ainda não entrou em campo pelo Palmeiras, eu tô colocando uma expectativa de reserva importante, tá? Eu acho que ele vai ser uma opção interessante pro Palmeiras, de uma característica diferente, de um meia destro, que é uma coisa que, né, a gente tem mais Veiga, Luiz Guilherme ali, eu acho que o Rômulo pode ser uma alternativa interessante, um cara que vem da esquerda pra dentro, pode ser um reserva importante na minha opinião. Quem sabe não ganha vaga de titular aí ao longo da temporada, né? Vai saber, mas pra mim pode ser um reserva importante. E assim como o Luiz Guilherme, tá? Coloquei o Luiz Guilherme na mesma prateleira. É outro que pode despontar e pode roubar a vaga de titular, enfim. Mas hoje eu considero ele um reserva do time, mas um reserva que pode sim ter a sua valia, pode ser sim importante ao longo da temporada. Agora, o John John, meus amigos, o John John pra mim vai entrar na última prateleira porque o John John sumiu. É muito difícil colocar ele em outra prateleira. Pra mim, hoje, quando o John John joga, é meio que lucro, assim. Tipo, pô, o John John está em campo, o John John ainda está aí no elenco do Palmeiras. Ele chegou a ter sequência na temporada passada e tudo mais. Chegou a se falar sobre o empréstimo do John John nessa temporada. Mas hoje não tem como colocar ele em outra prateleira. Hoje ele tem tido pouquíssimos minutos com o Palmeiras nessa temporada. E pra mim, realmente, tomara que ele supere isso, mas hoje eu acho que não tem como colocar em outro lugar, a não ser o fato de que ele vai jogar pouco ao longo da temporada. Hoje a expectativa que a gente tem em relação ao John John é essa, ainda mais pela disputa que tá se criando ali nesse ataque com várias opções. Indo então para essas opções de ataque, o primeiro é o Estevão, que eu colocaria como um reserva esporádico antes do gol e antes do jogo que ele fez contra o Liverpool. Depois daquele jogo, pra mim, ele se credencia para ser um reserva importante. Talvez não tão importante no sentido de minutos jogados quanto outros jogadores, mas pode ser uma carta na manga pro Abel, num segundo tempo, num jogo mais importante, ou num jogo mais tranquilo para ser titular, para enfrentar um adversário fechado, ou quem sabe para crescer ao longo da temporada e ganhar uma importância ainda maior dentro do time depois da saída do Endrick. Hoje, para mim, o Estevão pode ser sim uma opção, não titular absoluto no momento, mas muito importante para esse elenco do Palmeiras. O Breno Lopes, assim, para mim, entra na mesma questão do John Jones. O Breno Lopes ele tem entrado pouquíssimo em campo. A disputa pela posição vai ser muito grande pelas contratações que o Palmeiras fez. Lázaro, Rômulo, Dudu vai voltar, Bruno Rodrigues vai voltar. Hoje o Breno Lopes, na minha visão, tá atrás de todos esses. Até falou-se de uma ida do Breno Lopes ao Santos, que ele recusou e tudo mais. Preferiu ficar no Palmeiras. Mas realmente eu não vejo tanto espaço pro Breno Lopes hoje. Acho que qualquer coisa fora de um reserva que vai jogar pouquíssimo na temporada vai me surpreender. Falando agora de Lázaro, tá? Eu acho que o Lázaro ele ainda não mostrou tudo que ele pode mostrar com a camisa do Palmeiras. Eu acho que isso tá, né, é um fato. Ele ainda não se credenciou como um cara que tem que ser titular absoluto desse time, apesar de ter conquistado a titularidade no jogo contra o Santos no título paulista, mas pra mim ele ainda está num patamar de reserva importante. Acho que a gente não pode descartar o Lázaro simplesmente, ele é um jogador que tem sim a sua qualidade, que na minha visão tem potencial para se colocar como um titular do time, mas que hoje, na minha visão, se coloca como um jogador importante para o grupo, mas não titular absoluto. Para mim ele fica nessa prateleira. Agora Dudu que honestamente, estamos falando aqui de expectativas.
eu não sei o que esperar do Dudu, porque é muito difícil. O Dudu é um cara que a carreira inteira teve pouquíssimas lesões, e aí ele teve uma lesão muito complicada, está voltando, né, aos poucos, logo logo a gente pode ver o Dudu em campo, mas não dá pra saber o que esperar, como o Dudu vai voltar dessa lesão, então é muito complicado. Eu coloquei ele como titular fundamental. Eu não consegui ter coragem de colocar uma expectativa em cima dele de craque do time, justamente por essa questão da lesão. Mas eu ainda espero que ele volte e volte para ser titular, volte para ser um jogador muito importante. Eu acho que ele tem todo o potencial do mundo para voltar a ser um craque do time, um dos craques do time. Mas é muito complicado, como eu disse, a gente não sabe o que esperar por causa da lesão. Eu coloquei ele como um titular fundamental. E pra gente fechar os pontas, o outro cara que tá voltando de lesão, que é o Bruno Rodrigues, que também, né, é outro jogador que é complicado da gente fazer uma análise, porque ele entrou pouquíssimo, mas pelo que ele fez na temporada passada e pelo encaixe dele no time, eu coloco ele como um reserva importante também. Eu acho que ele é mais um dos jogadores que pode brigar por titularidade, né, dentro de toda essa disputa que eu venho citando aqui, mas que vai voltar da lesão como um reserva e que pode sim ser importante para o elenco do Palmeiras ao longo da temporada. Pode ser um ponta esquerda, pode ser um centroavante de mais movimentação. Eu acho que vai ter sim a sua importância dentro do elenco. E indo agora para os últimos 3 atacantes / centroavantes aí desse time, Flaco Lopes. A minha expectativa é de titular fundamental, tá? Eu entendo quem quer colocar ele como um dos craques do time. Eu não coloco essa expectativa ainda, porque eu acho que calma, mas eu espero que o Flaco consiga segurar sua titularidade até o fim da temporada. A minha expectativa é essa, que essa seja uma temporada em que de fato o Flaco sobe um degrau de importância dentro do Palmeiras. Não vai ser mais aquele reserva que às vezes tem uma sequenciazinha, faz um gol ou outro, depois some. Não, a minha expectativa é que ele realmente se firme nesse patamar de centroavante titular do Palmeiras e que vai ser muito importante ao longo da temporada. Fui artilheiro do Paulistão, já fez gol na Libertadores, enfim, essa é a minha expectativa em relação ao Flaco Lopes. Tomara que ele consiga cumprir com isso e não perca essa vaga ao longo da temporada. O Rony, que já foi um titular fundamental do Palmeiras, hoje para mim eu coloco como um reserva importante. Também é outro jogador que pode brigar por titularidade, tá? Porque realmente esse ataque, principalmente após a saída do Endrick, vai estar meio em aberto, os titulares. Então, o Rony é um cara que pode brigar por isso, mas que hoje, pra mim, é um reserva que tem sim a sua importância para o momento que o Flaco não puder jogar, ou para jogar junto do Flaco, para se titular em um jogo ou outro, para entrar num segundo tempo. É sim um jogador que tem a sua importância. E a gente fecha o nosso elenco de 31 jogadores que estão aqui nessa prateleira, com o Endrick, que não tem como colocar em outra prateleira ao não ser de craque do time, apesar de que ele vai embora daqui a pouquinho, né? Mas enquanto ele estiver aqui, a nossa expectativa sempre é que ele seja um dos craques do time, e tem sido, né? Desde que jogou. Mas tá aí, prateleira tá feita. E agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, certo? Que se você concorda comigo, quais pontos você discorda, pode mandar aqui embaixo, quero ver o feedback de vocês. E você também pode fazer a sua prateleira, se você quiser. Vou colocar o link aqui na descrição para você fazer a sua prateleira, a sua tier list, exatamente do jeito que eu fiz aqui. Você pode fazer lá, colocar a sua visão, baixar ali a imagem, mandar para seus amigos, enfim, está aqui o link na descrição, se você quiser brincar também. Certo, meus amigos? Peço para você que chegou até o finalzinho do vídeo, acompanhou toda essa brincadeira aqui, para você deixar o seu likezinho, porque é de graça e me ajuda muito, e também para você se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo chegando por aí. Domingo o Palmeiras já estreia no Brasileirão, claro que vai ter análise pós-jogo por aqui, e muitas outras análises ainda estão por vir, muito conteúdo bacana, então não esqueça de se inscrever para não perder nada. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau!